Deus por isso. Bom, hoje também nós estamos começando uma série de estudos sobre o livro O Discípulo Radical. O Discípulo Radical, de John Stott. John Stott foi um dos maiores teólogos do século passado, ele já faleceu cerca de 10 anos já. Ele era britânico e ele escreveu esse livro. John Stott é uma referência como um homem de Deus, como cristão, e nós vamos mergulhar fundo nesse ano do discipulado sobre o que é ser um discípulo radical. Amém, queridos? Então coloca para a gente aí, por favor, as imagens. E eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Pode apagar essa luz aqui, não sei se vai afetar aí, só para a gente enxergar melhor, aqui, depois da leitura, tá? Depois da leitura a gente apaga as luzes aqui para visualizar melhor. Amém? Acharam? Romanos 12, verso 1 e 2, diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo aos novos crentes ali na cidade de Roma, por isso é a carta aos Romanos. Romanos 12, 1 e 2 diz: portanto, irmãos, rogar, irmãos, é um desejo muito grande que Paulo está dizendo. Paulo está expressando assim, um desejo muito grande, para que aquelas pessoas ouçam o que ele tem a dizer. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, porque antes o sacrifício era entregue como? Morto. Mas nós somos um sacrifício vivo, diz Paulo, santo e agradável ao Senhor Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para quê? O que essa renovação da mente vai trazer em você? Para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Sem essa transformação na mente, é impossível você experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, nessa carta aos Romanos, ele está levantando um clamor, ele está dando um sacode no povo, um povo novo convertido, um povo novo na fé, coloca para a gente as imagens, por favor, novo na fé, que estava ali, naquela transição do velho para o novo homem. Então Paulo está chamando, oi, pessoal, atenção, preste atenção, vocês morreram para aquela velha vida. A Bíblia diz para a gente que quando nós estamos em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Como eu costumo dizer aqui para os irmãos, game over, acabou o jogo antigo, vai começar uma nova fase na sua vida, você vai começar uma nova trajetória. Então você precisa se desconectar do passado, se desconectar de velhos hábitos, se desconectar de um padrão que o mundo colocava você antes. Irmãos, o mundo, ele tem um padrão. Quando Paulo diz aqui, não vos conformeis com este mundo, em outras versões está neste século, em outras está nesse sistema, porque o mundo aqui é um sistema organizado do mal. É um sistema, a gente ouve aí falar sobre o sistema no Brasil, nos Estados Unidos, existe um sistema global, fala sobre o anticristo, existe esse sistema, irmão. Existe um sistema global, um sistema que tenta enquadrar a gente a um padrão, tanto que você acompanhou aqui na série sobre Apocalipse, que quando o anticristo vier, quando a besta vier, ela vai separar as pessoas com um sinal. Você vai ter que ter um sinal.
Então ela tenta enquadrar as pessoas num padrão que o mundo coloca. Mas a Bíblia diz, o apóstolo João diz que nós não podemos ser amigos do mundo e ser amigos de Deus. Que se eu sou amigo do mundo, eu sou o que de Deus? Inimigo de Deus. E que se eu sou amigo de Deus, eu sou o que do mundo? Inimigo do mundo não é inimigo das pessoas, é inimigo desse sistema corrompido do mundo, irmão. Os valores corrompidos do mundo, pensamentos, princípios totalmente deturpados. Esse é o sistema que nós precisamos, olha lá, nadar contra o quê? A correnteza. Tem um pastor já falecido, pastor Paulo Marques Cozendei, ele dizia o seguinte: olha, se o mundo está indo para lá, eu vou para lá. Inconformismo. Não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando com ele. O que John Stott diz ali nessa frase? A santidade, irmão, não quer dizer que você vai entrar numa bolha e não vai se relacionar com ninguém. Durante muito tempo, muitas igrejas até pregaram isso, levaram esse ensinamento: você não deve se relacionar com pessoas do mundo, você deve só conversar com crente, você deve só se relacionar com crente, você só deve fazer isso junto com crente. Não é assim, são extremos. Esse é um extremo. O outro extremo é aquele cristão que, para se relacionar bem com as pessoas, querem fazer o que o mundo está fazendo, querem fazer o padrão do mundo, querem, se o mundo apoia o LGBT, o homossexualismo, não, a gente tem que abraçar, a gente tem que se conformar. Não, irmão, nós precisamos nos posicionar contra. A gente não tem que vestir camisa que o mundo coloca na gente, não. A gente ama as pessoas. Pode ser LGBT, pode ser, seja qual for a sopa de letrinhas que seja. A gente tem que amar essas pessoas. São pessoas tão carentes de Jesus quanto eu e você. Nós precisamos amar. Mas eu não posso o quê? Concordar com aquilo. Eu não posso vestir camisas que o mundo coloca para mim, ideologias que são contrárias à palavra. Não é que são contrárias ao que eu acho, mas são contrárias a princípios e valores de Deus para a nossa vida. Um discípulo radical, ele se posiciona, irmão. Se posiciona. Eu me lembro, eu comentei aqui numa aula em 2010, num curso preparatório para um concurso que eu faria, uma sala cheia de alunos, 100 alunos na sala, o professor lá de português começou a falar mal do apóstolo Paulo, começou a falar mal do evangelho. Levantei a mão, falei: o senhor está errado, esse daí não é o Paulo que a Bíblia diz, não é isso que a Bíblia diz. As pessoas ficaram olhando, ele ficou meio sem graça, ele não esperava isso, e a partir daquele inconformismo que Deus colocou no meu coração em sala de aula, surgiu a União Evangélica do curso Progressão em Campo Grande. Foi reativada a União Evangélica, e nós todas as semanas nos reunimos ali. Começou com 15, depois 20, 30, 40, 50, 70, 80, tivemos que fazer do lado de fora. Professores ali, junto com a gente, pessoas chorando, se convertendo, através de um inconformismo, irmão. Nós não podemos nos conformar com o método que é empregado hoje, que tenta empurrar a goela abaixo. E a gente vai ver aqui 4 dessas coisas que John Stott coloca para a gente aqui, que nós não podemos nos conformar. O inconformismo precisa levar a gente a tomar uma atitude, não apenas diferente, mas uma atitude que Deus espera de nós. E a primeira coisa que o mundo tenta colocar diante de nós é o pluralismo. Existe um pluralismo de opiniões, existe um pluralismo hoje de religiões, existe um pluralismo hoje de ideologias, ou seja, existem várias, é uma variedade muito grande. Você conhece aquela frase
tão famosa que muitas pessoas dizem até hoje, olha, todos os caminhos levam aonde? A Deus. Todos os caminhos levam a Deus. O importante é você ter uma religião. E muitos cristãos falam assim, não, é isso mesmo. Não, eu concordo com você. Porque ficam com medo de desagradar quem? A pessoa. E se esquece que estão desagradando a quem? A Deus. O apóstolo Paulo diz, olha, meu propósito não é agradar pessoas, não. A minha aprovação não vem das pessoas. A minha aprovação vem de Deus. É para Ele que eu vivo. E quando a gente simplesmente concorda com um pluralismo, nós estamos assinando a sentença para a pessoa ir para o inferno, preso a mentiras, preso a coisas que não são de Deus. Uma vez uma pessoa esteve aqui na nossa igreja, e ela falou assim, olha, eu estou fazendo um estudo com um grupo de pessoas assim, assim, assado, né, tal, e pessoa muito simpática, e eu falei muito claro para ele, falei assim, olha, tudo bem, mas olha, o Jesus deles é diferente do nosso. O Jesus deles não é Deus. Não, é sim. Não é. O Jesus deles é um Jesus totalmente diferente do que a Bíblia mostra para a gente. E eu fui incisivo com ele, claro, sempre com respeito, com amor, e fazer isso é uma demonstração de amor. Amor ao Senhor, amor a Jesus, ao que Ele fez por nós. Eu sei o que Ele fez por mim, eu conheço Jesus. Esse Jesus aí não é Ele. Você conhece Jesus, irmão? Amém? Já falei aqui que se você colocar no Google, eu já fiz o teste, você vai ver lá mais de 2 bilhões de resultados no nome Jesus. Irmãos, um dos primeiros resultados, tem lá o Jesus dos mormons, dos TJ, de seitas, de heresias, que pregam um Jesus que nunca existiu. Um Jesus falso, um Jesus fake. O pluralismo, ele existe, mas nós não podemos concordar com esse pluralismo, porque a Bíblia diz que existe apenas um caminho. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. John Stott diz aqui, olha, como então deveríamos responder ao espírito de pluralismo? Com muita humildade, sem qualquer indício de superioridade pessoal. Porém, devemos continuar a afirmar a imparidade e perfeição de Jesus Cristo, pois Ele é singular em sua encarnação, ou seja, o único Deus homem. Ninguém mais se tornou Deus homem, só Ele. Singular em sua expiação, somente Ele morreu pelos nossos pecados. Singular em sua ressurreição, somente Ele venceu a morte. E sendo que em nenhuma outra pessoa, a não ser em Jesus de Nazaré, Deus se tornou humano em seu nascimento, carregou os nossos pecados em sua morte, triunfou sobre a morte em sua ressurreição. Ele é singularmente competente para salvar os pecadores. Ninguém mais tem suas qualificações. Assim, podemos falar sobre Alexandre o Grande, Carlos o Grande, Napoleão o Grande, mas não em Jesus o Grande. Ele não é grande, Ele é único. Ele é único, gente. O mundo prega um pluralismo, nós pregamos Jesus, o único. Não existe ninguém como Ele. Ele não tem rival e nem sucessor. Aleluia. Esse é o Jesus que nós conhecemos. Esse é o Jesus que nós servimos. Vá contra essa maré de pluralismo. Existe apenas um único Deus, Salvador de todos os homens. O nome dele é Jesus Cristo. Outra coisa que nós não podemos nos conformar é com o materialismo. O mundo hoje que nós vivemos é um mundo material. As pessoas estão buscando seus próprios prazeres. As pessoas estão buscando suas próprias satisfações. A Bíblia diz para a gente, lá em 2 Timóteo, apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim no capítulo 3, a partir do verso 1,
Saiba disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amante dos prazeres do que amigos de Deus. Do que amigos de Deus. O materialismo, irmão, tem tentado se impregnar nas famílias. Você precisa ter. Quer um exemplo? Muitos pais dizem assim: eu vou dar para os meus filhos tudo aquilo que eu não tive. Aí forma um filho que? Totalmente diferente. Forma um filho materialista. Um filho que só vai te abraçar, só vai te dar um beijo, só vai te amar, só vai te valorizar por aquilo que você pode dar de bem para ele. Um brinquedo, um PlayStation, né, algo caro. Você vai formar um filho materialista. Não estou dizendo que você não pode dar as coisas, deve dar, abençoa. Se você pode, abençoa, mas avalia antes. Avalia antes se o abraço do seu filho não é porque você deu alguma coisa, ou se é porque ele ama você. E a única forma de você ter um filho que ama você, um filho que te dá um abraço, irmão, sem receber algo material em troca, é você trocando o tempo que você fica lá no seu trabalho extra, para comprar coisas que não vão te substituir, para você estar esse tempo ao lado do seu filho, ao lado do seu filho aqui na igreja. Sabe, muitas famílias vêm aqui e às vezes só a mãe traz. Só a mãe traz. Ou então vem com os amiguinhos, as crianças. Cadê o pai, cadê a mãe? Ah, está trabalhando. Irmão, não é pecado trabalhar. É bênção do Senhor trabalhar. Se você tem uma escala, cumpra a escala. Cumpra a escala. Agora, se você tem a opção de não fazer a hora extra, para estar aqui, para estar com a sua família, para investir tempo com seu filho, irmão, não troca isso por nada. Sabe por quê? O tempo não volta. O tempo não volta. O tempo que você perde com seus filhos, com a sua família, irmão, você nunca vai recuperar. E o que você faz com seu filho, irmão, fica marcado na memória dele. Pessoas são materialistas, estão lutando por coisas. Lutando, ela trabalha para ter coisas. Ela trabalha por dinheiro. Ela troca um trabalho por outro. O que ela avalia primeiro? Pode falar, irmão. O dinheiro. Mas quanto que eu vou ganhar mais se eu fizer isso? Ela não está preocupada. Quanto tempo eu vou perder da minha família? Quanto tempo eu vou perder com Deus? Será que eu vou conseguir ir na célula? Será que eu vou conseguir cumprir o propósito de Deus? Nós vivemos um mundo hoje onde o materialismo ele tenta imperar. Lá em Lucas 16, Jesus contou uma parábola do administrador astuto e diz assim, versículo 9 ao 13. Por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Use tudo o que você tem para conduzir vidas ao céu, e eles vão receber você lá, é o que Jesus está dizendo. Nós trabalhamos, irmão, tudo que nós arrecadamos, a Bíblia diz para a gente que Deus nos dá o recurso para a gente ser generoso com o reino e com as pessoas. Então, por que eu trabalho? Por que eu ganho mais? Não é para ficar rico, não é para ter coisas, é para cumprir um propósito. Nunca se esqueça disso. Deus te deu um trabalho, não é para te enriquecer, é para você cumprir um propósito de ser generoso com o céu, generoso com o reino e generoso com as pessoas. Amém, queridos? Materialismo, tira isso, não se conforme com isso. Agora olha essa foto aqui. O que você está vendo aí, irmão? Hã? Fala para mim. Tem alguma coisa errada nessa foto? O que a gente está vendo ali? Que o mundo está de cabeça para baixo, né, irmão? Que as coisas estão o quê? Invertidas.
Nós não podemos nos conformar com essa palavra aqui, o relativismo. O relativismo. É interessante que muitos professores universitários falam sobre o relativismo, mas o relativismo, né, é só em relação à sua opinião, não a dele. A dele não é relativa, a dele é imperativa, a dele é aquela mesma, é uma afirmação. Então o mundo tenta falar isso para você. A Constituição brasileira hoje está sendo relativizada. É de acordo com o que aquela pessoa quer. É o que a gente está vivendo hoje. A gente está à beira de um colapso financeiro. Se você não sabe, estamos à beira de um colapso financeiro. Nós não podemos levar as coisas da forma relativa, tem que ser do jeito que é. Se eu interpretar a Bíblia de uma forma relativa, irmão, eu não vou ter aquilo que a Bíblia quer me dar. Irmãos, o relativismo é uma completa inversão de valores. A Bíblia diz para a gente, lá em Isaías, no capítulo 5, no verso 20, diz assim: ai dos que chamam ao mal bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, que fazem do amargo doce, e do doce amargo. A Bíblia está dizendo aqui sobre uma completa inversão de valores. Tem pessoas que dizem assim: isso aqui não é mais pecado. Foi pecado na época dos meus pais, não agora. As pessoas estão relativizando o pecado, quando eu relativizo a palavra, grava isso, irmão, quando eu relativizo a palavra de Deus, eu vou relativizar o pecado. Você lembra de Adão e Eva lá no jardim? Adão e Eva no jardim receberam uma ordem clara e expressa do Senhor: vocês podem comer de tudo que tem no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí o que aconteceu? A serpente chegou e fez o quê? Relativizou a palavra de Deus. Foi isso mesmo que Deus falou? Você tem certeza? O relativismo ele começa a vir com uma dúvida. Irmãos, nosso Deus não é um Deus de dúvidas, é um Deus de certeza, é aquilo e pronto, acabou. A serpente começou a lançar a semente da dúvida. Foi isso mesmo? Tem certeza? Não, certamente. Começa com a dúvida, viu, irmão? Depois traz o que? Uma certeza. Certamente não é isso. Certamente não é dessa forma que Deus falou. Certamente vocês não vão morrer, muito pelo contrário. Aí começa a vir o quê? Começa a mostrar o que vai acontecer de bom com você. Ele começa relativizando, depois ele começa afirmando, e depois ele te dá uma visão errada. Porque quando algo começa relativo, irmão, você vai viver um plano errado de Deus na sua vida. Relativismo. Nós não podemos aceitar o relativismo. O relativismo mostra o seguinte: não, isso aqui não precisa não. Olha, não precisa de seguir ao pé da letra isso não. A santidade não é isso não. Olha, você pode fazer tudo o que tem que fazer. Você pode namorar como se fosse casado. Não, isso daí não tem problema nenhum não. O que tem? É normal. Não tem nada a ver. As pessoas usam muito essas frases. Não, isso daí foi naquela época, agora é uma época diferente. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus ela é imutável. Então não se prenda ao relativismo. O mundo está de cabeça para baixo, irmão. Mas nós não. Nós estamos alicerçados na palavra do Senhor. Amém, queridos? Então você precisa ler a palavra, meditar na palavra. Irmão, você precisa aprender a autoalimentação. Você fica sem comer, irmão, acontece o que contigo? Se você ficar sem se alimentar, irmão, tu vai cair. Tu vai ser levado de um lado para o outro. O crente que não lê a palavra de Deus, irmão, vive lá de meditação,
de coisa do YouTube que eu ouvi, eu vou colocar no meu status. Não tem problema colocar, mas coloca a palavra de Deus. Não coloca só o que Deus falou com o cara, coloca o que Deus falou com você. Coloca o que Deus falou com você. Não relativize a palavra de Deus, não relativize a vida que Deus tem para você. E por último, você conhece isso daí? Não se conforme, seja inconformado com o narcisismo. Dá para ver a imagem ali? Vocês estão vendo nessa imagem ali? Narciso foi um jovem que chegou na beira do rio. Está aí o jovem, chegou na beira do rio. E quando ele olhou o rio assim, ele viu a imagem dele. E ele se apaixonou pela sua própria imagem. E ele foi, mergulhou e se afogou. Por isso que surgiu o termo narcisista. É uma pessoa que pensa só nela mesma, né? É aquela pessoa, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Ai de mim se não fosse eu, né? Ai de mim se não fosse eu, né? É aquela pessoa que tudo é centrado nela, que só olha para o seu próprio umbigo, sabe? Pessoas que esquecem que a vida que Deus deu para elas só vem a partir da morte da outra. Irmãos, nós vivemos também um período de pessoas que são narcisistas, pessoas que pensam nelas mesmas, pessoas que não pensam no próximo. Quer um exemplo? Casa de paz. Pessoas que não estão nem aí se vão fazer casa de paz ou não. Elas dizem o seguinte: umbigo, nós já estamos salvos. Não tem problema nenhum não fazer casa de paz. Eu não vou nem tentar. Ou então tenta assim, vou tentar só para dizer que tentei. Pessoas que não amam outras pessoas. Eu digo para você, se você não ama o seu próximo, você não ama a Deus. A Bíblia diz para nós, olha, como é que você pode amar a Deus que você não vê, não amar o próximo que você vê, e dizer que ama a Deus que você não vê? Irmãos, o nosso amor ao próximo, ele é um reflexo do nosso amor pelo Senhor. O mandamento do Senhor é amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Então é pecado eu me amar? Não, é bíblico, você tem que se amar. Mas você tem que amar ao próximo como você se ama. Você não entregou sua vida para Jesus? Então você precisa levar outras pessoas a se entregarem para Jesus. Não seja um crente narcisista. Seja um crente que ama Jesus e ama as pessoas. O nosso propósito, irmão, não é refletir a nossa imagem. Nosso propósito é refletir a imagem de Jesus. Quando você está aqui, se olhar no espelho, quando as pessoas olharem para você, elas têm que ver a imagem de Jesus, a semelhança de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Você consegue ler esse texto? Vamos ler juntos? Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Aleluia! Não vivam mais para si mesmos. Game over. Acabou, irmão, aquela velha vida. O jogo antigo acabou. Começou um novo jogo da vida. Esse jogo da vida, irmão, o final dessa fase é o céu. Deus trilhou para a gente uma nova caminhada, resetou, recomeçou, deu um restart na nossa vida, para a gente viver agora do jeito que Ele quer. Nesse jogo, o controle, irmão, olha aqui, o controle desse jogo não está mais na tua mão. Lembra que ele foi game over. Agora Deus resetou o jogo e falou assim: você pode me dar o controle da sua vida? Me dá aqui. Agora quem controla esse jogo da vida sou eu. E a partir de então, não vivemos mais para nós mesmos.
mas vivemos para aquele que nos chamou. Diante disso, do desafio desse inconformismo em relação ao pluralismo, devemos ser uma comunidade de verdade, declarando a singularidade de Jesus. Diante do desafio do materialismo, devemos ser uma comunidade de simplicidade, considerando que somos peregrinos aqui, irmão. Por isso temos que ajuntar tesouros aonde? É no céu, irmão. E juntando tesouros no céu é o que? Cumprindo o ID de Jesus, cumprindo o propósito dele. Não há outra forma da gente fazer isso. Diante do desafio do relativismo que vimos, devemos ser uma comunidade de obediência à palavra de Deus, e não aquilo que o mundo oferece. Diante do desafio do narcisismo, de olhar para o próprio eu, para o próprio umbigo, devemos ser uma comunidade de amor. Aleluia! Em nome de Jesus, sejamos inconformados com o mundo e conformados com Jesus e sua palavra. Amém? Mais dele, cada dia mais na nossa vida, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Mais de ti, diga mais de ti, Senhor. Mais de ti, menos de mim e menos de mim e menos de mim e menos de e menos de mim. Mas, diga ao Senhor, de ti, mais de ti, Senhor. E menos de mim e menos de mim e menos de mim e menos de mim. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Deus, nós te louvamos nessa manhã. Como é bom estar aqui, ó Deus, ouvindo a tua palavra, com o objetivo de tomarmos a forma do Senhor, tomarmos a forma que a tua palavra, Senhor, tem para nós, porque como diz o apóstolo Paulo, só assim nós vamos experimentar e viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, muitas pessoas estão nas igrejas hoje, estão dizendo que entregaram a vida para Jesus, mas nunca viveram uma vida em abundância, mas nunca viveram uma vida que é boa, agradável e perfeita, segundo a vontade de Deus, porque, Senhor, não estão tomando a forma que o Senhor tem.
não se inconformaram com o mundo, mas se conformaram com Ele. Nós possamos não apenas entender, mas decidir. Tudo isso é fruto de uma decisão que nós tomamos, de nos inconformarmos com o mundo e nos conformarmos, tomarmos a forma do Senhor, semelhantes a Jesus. Oh Deus, que nós possamos refletir a Tua imagem, Senhor, no nosso trabalho, dizendo não, isso aqui não, a palavra de Deus é contra isso. Não vestindo camisas, Senhor, não, Senhor, fazendo parte de grupos que não são, Senhor, segundo a Tua palavra. Nós possamos nos posicionar como cristãos, não a nossa opinião, mas o que a Bíblia diz. Para isso nós precisamos mergulhar cada dia mais na Tua palavra, para, Senhor, não apenas conhecer, mas colocar em prática o que o Senhor tem para nós. Que essa igreja, que a nossa igreja de relacionamento seja uma igreja inconformada, com discípulos que são radicais contra o pecado, radicais contra, Senhor, o que nós vimos aqui, o materialismo, o relativismo, o narcisismo, Deus, tantas coisas que têm se colocado diante de nós, que nós sejamos discípulos radicais no Senhor. Que assim seja, ó Pai. Nos abençoe agora, Senhor, na nossa ida ali ao monte, que o Senhor possa receber ali a nossa adoração, Senhor, como igreja de Cristo. Que o Senhor possa, Senhor, receber, Senhor, o nosso clamor, ó Deus, por vidas, por famílias, por casas que serão abertas para receber o Jesus. Nos proteja de todo mal e perigo, ó Pai, e que logo mais à noite também toda a igreja participe, Senhor, da ceia do Senhor, participe da consagração, do envio, para, Senhor, levar a Tua paz, em nome de Jesus, amém? Encerramos a